Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do show da manhã do canal do Marco Antônio Costa, já deixando os créditos ao canal do Marco Antônio na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E não se esqueça também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora bora para o conteúdo. Qual é a dificuldade maior, e não só em relação ao Congresso, em relação aos três poderes, né, que estão assim desalinhados, mas também essa comunicação com o povo para entender realmente, de fato, o que está acontecendo no Brasil e o quão perigoso é se isso continuar adiante? Karina, agradeço as palavras. Eu quero dizer o seguinte, que embora o silêncio da grande imprensa, da imprensa TV aberta e jornais que apoiam o governo e apoiam as ações do STF, eu creio que a população brasileira ela está suficientemente esclarecida com relação ao que está acontecendo. Você conversar numa padaria, numa borracharia, em qualquer lugar, a pessoa vai dizer, olha, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo não está correto. E falo palavras, eu tenho ouvido, infelizmente, palavras horríveis acerca de alguns senhores ministros do STF. Então, a população ela está consciente de que o Supremo Tribunal Federal necessita ter um freio, necessita ter um limite, porque quando a Constituição foi feita em 88, a sua concepção ela é perfeita, porque ali previa, está escrito, a independência e o judiciário só julgando. Mas quando o judiciário passou a ser um tribunal político, a ser um ente político, isso confirmado, dito pelo próprio atual presidente, o ministro Barroso, de que adquiriu poder político, o tribunal entrou nas entranhas da política, não só para desfazer a vontade do povo, que é suspendendo ou tornando inaplicável normas escritas pelo Congresso Nacional, portanto, a vontade do povo, mas entrando na própria governança. Quando nós vemos ministro determinando quantos bombeiros têm que ir combater incêndio, isso é só mais um dos escândalos da atuação indevida do Supremo Tribunal Federal. O ideal, nós termos ações como essas que aconteceram ontem na Câmara, não seria necessária. Não seria necessária se o Supremo tivesse cumprido o seu papel. Mas quando não cumpre o seu papel, o Congresso tem que intervir. E a aprovação da PEC 8, que já veio aprovada do Senado, limitando decisões monocráticas, necessária. A aprovação da PEC, que com a possibilidade de suspender decisões que invadam a competência do Supremo Tribunal Federal, eu vi vocês colocando a matéria do jornalista falando que é o novo AI-6. Não, o AI-6 está sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal quando desfaz a vontade do povo manifestada através do Congresso Nacional. Então, eu quero louvar, parabenizar a Câmara na Comissão de Constituição e Justiça, especialmente a deputada Carolina de Tone, que teve a coragem de bancar e colocar essas pautas, e a todos os deputados que aprovaram os 4 itens ontem lá na CCJ da Câmara, mas o nosso problema continua no Senado Federal. Continua no Senado Federal e na paralisação, infelizmente, que nós tivemos da nossa causa principal. Nós temos 2 causas principais. A primeira é tirar Alexandre de Moraes, porque, evidentemente, ele não é um juiz, ele é um abusador. Ele é um criminoso abusador, que não cumpre a Constituição. Essa é a primeira. Junto à anistia para todas essas pessoas do 8 de janeiro. E uma pauta que ninguém fala, mas eu vou falar em todas as oportunidades, é a contagem pública dos votos. Enquanto nós não tivermos contagem pública dos votos, nós não teremos paz na nação. É incrível, né? Eu estou defendendo que a legislação eleitoral brasileira se equipara à legislação da Venezuela, onde lá teve a contagem pública dos votos. Não foi acatada pelo ditador, mas houve a possibilidade da conferência dos votos. Não,
a presidente do STF disse que a urna, a gente pode mais nem falar essa palavra, é inquestionável. Como? Dependendo de cada pessoa, até Deus as pessoas questionam, mas a urna não é inquestionável. Então eu vejo com muita preocupação e nós perdemos um mês, infelizmente, da nossa pauta principal. Adriles, você está mutado. Peraí, pode ir. Você se mutou. Você se mutou, Adriles. É que o Adriles fala muito. Ele se mutou e esqueceu que se mutou. Claro isso. Desembargador, a gente acabou de falar sobre a possibilidade do Alexandre, do STF, limitar e proibir uma limitação dos abusos do STF. Ou seja, parece que é uma coisa tautológica. O STF, o Legislativo tenta dirimir o autoritarismo do STF, mas tem que falar, olha, essa matéria é nossa. Então a gente vai legislar assim e a gente não está nem aí para vocês. O senhor falou de uma ordem de prioridades aí. O impeachment, a contagem pública dos votos e a anistia. A anistia também já foi ameaçada de ser extinta se ela for colocada no Legislativo e for barrada pelo STF, pelos próprios ministros. Ó, quem decide o que é constitucional são nós. Você não acha que a gente deveria centrar esforços e prioridade na pauta do impeachment? Porque esse impeachment do Alexandre de Moraes, um ministro, como o senhor mesmo disse, que é um abusador, não causaria um constrangimento e um freio de arrumação para o autoritarismo dos outros? Porque a gente fica pensando o seguinte, tudo que é feito no Legislativo, vai votar a anistia, aí chega no STF, eles vão barrar. Vai votar a contagem pública dos votos. Chega no STF, eles vão barrar. Quem manda no país hoje está muito claro. É o STF. Faz e desfaz, abusa, desabusa, contraria, censura, prende, massacra, arranca dinheiro. Não adianta o Legislativo fazer nada. O senhor não acha que a prioridade tem que ser, praticamente, nesse momento, exclusiva para o impeachment do Alexandre de Moraes, para que venham as outras reformas e as outras construções do Legislativo e da sociedade civil? Tá perfeito, Adriles. O ministro Toffoli disse há um tempo atrás que o STF, além de ser o poder moderador, ele foi para a Constituição de 1824, né, lá do rei, né, do Império, e ele disse também que o STF é o editor do Brasil, ou seja, o STF é o editor. O que ele fala está resolvido. Seria normal se nós estivéssemos dentro de uma serenidade do Poder Judiciário que nós não temos. A questão do ministro Alexandre de Moraes, ela está nas mãos do Senado Federal. Houve aquele movimento todo sobre o boicote ao partido PSD, que tem um maior número de senadores e é quem está impedindo o andamento do processo de impeachment lá no Senado Federal, mas o que resultou da eleição? Embora numericamente, o partido PSD saiu com o maior número de prefeituras. Então, eles se sentiram fortalecidos. Então, eu já disse e repito, eu estou acompanhando essa semana aqui em Brasília, está terminando já. Na próxima semana eu vou tirar um pequeno descanso, mas eu quero ver o que o Congresso vai fazer na próxima semana. Meus amigos, se não tiver uma ação efetiva do Senado Federal, a única solução para esse país é uma paralisação nacional. É uma paralisação nacional. Só assim o Congresso Nacional vai entender que tem que agir contra os abusos de poder do Supremo Tribunal Federal. E os senhores ministros do STF vão entender que a população realmente está contra o arbítrio que eles têm praticado há muito tempo. É o arbítrio junto com a vaidade, né? Tudo eles se manifestam, tudo eles dão opinião, e isso confunde a opinião pública. Agora, o outro lado, Adriles, é que os parlamentares, eu já disse isso, eu estou sendo repetitivo, né? Tem uma parceria, uma amizade tão grande entre esses ministros. Eu fiquei, por exemplo, dos políticos com os ministros, eu fiquei estarrecido, acho que foi o Alan dos Santos que falou isso, né? Que no dia 7 de setembro, Marcão, naquela manifestação belíssima que teve em São Paulo, que o governador de São Paulo teria jantado com o ministro Alexandre de Moraes. Então, veja, os sinais eles ficam trocados. As pessoas que têm liderança política no Brasil não estão se manifestando veementemente. O presidente Bolsonaro, no dia 7 de setembro, ele disse claramente, eu quero o impeachment de Alexandre de Moraes. Para mim foi uma surpresa positiva. Mas então, o governador não disse.
Não, não disse, não disse, não disse. E nós perdemos, né, o Marco Antônio, não sei se tem para falar isso, a manifestação do 7 de setembro foi perdida, porque um dos organizadores da manifestação não falou mais de Alexandre de Moraes, né? Tratou de cuidar da eleição de São Paulo sem ele ser o protagonista. O ex-pastor Silas Malafaia. É o ex-pastor. Eu tenho tratado como ex-pastor, as pessoas dizem, mas Sebastião, você é pastor também? Falando, eu falo, porque o pastor ele tem que falar de Cristo, ele tem que plantar a paz. Quando alguém planta o ódio e tem vingança em seu coração, não pode ser considerado um pastor. Perfeito, Sebastião. Vou jogar para o Bertorelli. Tem uma perguntinha final para o Sebastião Coelho, Bertorelli? Tenho sim. Assim como a Karina, fica aqui o meu registro, meu elogio ao senhor, a sua coragem de botar o dedo na ferida, mesmo estando aí, na minha sincera opinião, mesmo estando correndo um risco seríssimo aí, estando no Brasil. Então, fica aí, primeiramente, meus parabéns à sua coragem, à sua determinação de não abandonar o Brasil, sempre aí com a sua opinião técnica muito bem embasada e muito bem ponderada. Com base nessa sua opinião técnica, e eu sei que muito bem embasada, o senhor é um erudito, principalmente nessa área do direito, eu pergunto ao senhor, que leis ou tratados internacionais que já foram violados especificamente pelo Alexandre de Moraes, seja na área de direitos humanos, prisões ilegais ou cerceamento de liberdade de expressão, o senhor poderia citar uma ou duas que foram já violadas pelo Alexandre de Moraes e já seriam suficientes para embasar o impeachment dele? Obrigado por suas palavras, Bertorelli. Eu cito o Pacto de São José da Costa Rica, né? E quem mais tem feito uma ação tem sido o doutor Paulo Farias, o advogado de Daniel Silveira. Esteve lá recentemente, protocolou a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes por violação dos direitos humanos. O que o ministro Alexandre de Moraes faz, Bertorelli, é inaceitável. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia em relação à Prefeitura de São Paulo. Boulos versus Nunes. Nova pesquisa de segundo turno é divulgada em São Paulo. Vantagem de Ricardo Nunes sobre Guilherme Boulos é superior a 15 pontos percentuais. A mais recente pesquisa da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP São Paulo, divulgada nesta quarta-feira, aponta que o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, lidera a corrida eleitoral no segundo turno com 51,5% das intenções de voto na pesquisa estimulada. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, aparece com 35,9%, a diferença de 15 pontos percentuais entre os dois na pesquisa estimulada é levemente maior que a observada na pesquisa espontânea, que mostra Nunes 46% e Boulos 33%, uma vantagem de 13 pontos para o atual prefeito. Entre os entrevistados, 8% declararam que pretendem votar branco, nulo ou nenhum dos candidatos e 4,7% não souberam ou não responderam. Já na pesquisa espontânea, o percentual de brancos ou nulos foi de 7,4%, enquanto o dos que não souberam e não responderam foi de 10%. O levantamento ouviu 1.500 pessoas entre os dias 7 e 9 de outubro, com uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais e um intervalo de confiança de 95%. Sondagem estimulada, Ricardo Nunes 51%, Guilherme Boulos 35%. Paraná pesquisa diz que Nunes lidera disputa contra Boulos em São Paulo. Confira os números. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, lidera o segundo turno com 52,8% das intenções de voto, de acordo com uma nova sondagem do Paraná Pesquisa. Outra pesquisa coloca Nunes, pessoal, em primeiro lugar aí. Assim, não tem mais Pablo Marçal, então tudo que tem a se fazer é não deixar o Boulos assumir, o comunista assumir
a Prefeitura de São Paulo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações, que assim que vocês ativarem, quando a gente postar uma notícia nova, um conteúdo novo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu!